Deixa eu falar de Amanda Mello. A perita criminal Amanda Mello, ela soube que queria seguir essa profissão desde criança. Pensa só que diferente. Hoje ela trabalha no Instituto de Polícia Científica Perícia e está acostumada a ajudar a desvendar os crimes mais violentos. E sabe o que motiva ainda mais a Amanda? Muito mais importante que colocar um culpado na cadeia, segundo a Amanda, é tirar um inocente que está nela. A gente acompanhou a história da Amanda para mostrar para você um pouco dessa profissão que é tão improvável, né? Tão esquisita, tão diferente, principalmente quando o assunto é a mulherada sendo, né, perita criminal. Olha aí. Meu nome é Amanda de Mello, sou perita oficial criminal do Instituto de Polícia Científica da Paraíba, tenho 34 anos e atuo em local de morte violenta. O perito oficial, ele pode atuar de duas formas. Ou ele trabalha dentro de um laboratório forense, ou ele vai a campo elucidar um crime. A função do perito é materializar um delito. E a importância dessa materialização é configurar aquele crime e fazer com que ele se perpetue ao longo dos anos. Isso quer dizer que daqui a 10 anos, se alguém pegar um laudo de um perito para ler, ele vai se colocar na cena daquele crime e entender perfeitamente como aconteceu. Isso porque os vestígios, que é o que a gente trabalha em campo, eles se perdem ao longo dos anos. Mas aquele documento vai perpetuar aquele vestígio. Então, os peritos que trabalham no local de crime, eles têm a função de documentar tudo que eles vem naquele local. Vestígio é tudo aquilo que pode ou não ter relação com o crime. O perito recolhe aquilo e, numa análise posterior, ele vai determinar se aquilo tem ou não relação com aquela ação criminosa. Se tiver, aquele vestígio vai se transformar em evidência. Eu posso enviar, por exemplo, um vestígio coletado num local de crime para o laboratório de balística, eu posso enviar para papiloscopia, para documentoscopia, posso coletar amostras e enviar para o laboratório de DNA, o laboratório de fisicoquímica, e através de um laudo complementar deles, que vai junto ao meu laudo de local de crime, dizer se aquele vestígio passou a ser evidência, passou a ser ter relação com crime. O perito de local também, ele determina a dinâmica parcial dos fatos. Por que a gente fala parcial? Porque o perito, ele não presenciou a ocorrência, então ele não pode dar a dinâmica total como ela aconteceu, mas a partir do estudo dele, do olhar técnico que ele tem e de maneira objetiva, ele vai determinar aquela dinâmica parcial dos eventos e esclarecer como se deu. Se for possível, através, por exemplo, da obtenção de uma amostra de DNA, quem sabe determinar uma possível autoria, mas esse não é o papel principal do laudo. O papel principal do laudo de um perito de local é materializar aquela ocorrência, perpetuar aquela ocorrência para que ela fique daquela forma durante anos e quem lê aquele laudo se coloque no local de crime e também determinar como aconteceu a dinâmica daqueles fatos. Onde a vítima estava, por onde a vítima veio, por onde o autor do delito veio, como procedeu, enfim, são inúmeras as possibilidades que a gente pode relatar num laudo de local de crime. A maleta é uma parte do corpo do perito, ele não vai ao local sem a maleta. Aqui tem tudo que a gente precisa. Por exemplo, lanterna é uma lanterna especial, onde a gente tem vários tipos de luz, inclusive a luz UV, que para vestígios biológicos ela é indicada. Bisturis descartáveis, porque principalmente se a gente for lidar com coleta de DNA, tem que ser estéril. A gente tem touca de cabelo, máscara, que é imprescindível até para não se contaminar. A gente tem óculos de proteção, que a gente também utiliza para evitar que respingos de sangue caiam sobre a gente. Esse pincel aqui é muito utilizado por nós, é onde a gente vai procurar digitais. Então a gente passa esse pincelzinho, a gente tem um reativo que a gente coloca nele e acha digitais. Luvas que não podem faltar. A gente usa também esparadrapo, porque o esparadrapo a gente, quando quer pesquisar chumbo nas mãos, por exemplo, se alguém disparou uma arma de fogo, a gente tem que fazer um residograma, é esparadrapo que a gente usa. E a gente tem aqui esse conhecido, que é o luminol, que quando a gente quer encontrar manchas de sangue que não estão visíveis a olho nu, que é o que a gente chama manchas de sangue latente, a gente utiliza ele, ele dá uma reação belíssima, fornecendo uma luz azul
onde tem sangue. Então, se você lavar o sangue do local, não adianta, porque a perícia criminal vai pegar. Usamos suaves também. Esses suaves são estéreis, são descartáveis, principalmente para coleta de exames de DNA. A gente pega. Tudo que a gente coletar no local do crime vai ser condicionado num envelope de segurança. Eles têm um lacre que é inviolável. Uma vez que eu coloquei meu vestígio aqui dentro e que eu lacro, ele não poderá mais ser aberto, a não ser que seja por outro perito competente. Por exemplo, se eu coleto um projétil em local de crime e eu quero que aquele projétil passe por uma análise no setor de balística forense, eu vou encaminhá-los e apenas lá eles vão ter autorização para abrir. E isso é tudo anotado. Quem pegou, quem abriu, quem colocou em outro lacre de segurança, isso é chamado cadeia de custódia. E é isso que dá total embasamento de segurança e credibilidade para os nossos laudos. Além do plástico, a gente tem eles em papel, porque se forem substâncias molhadas, a gente não pode colocar dentro de plástico, porque a gente sabe que tudo que é molhado, que se coloca dentro de plástico, acontece o quê? Mofa, né? Então, a gente também tem essa segurança. Além da máscara que eu mostrei para vocês, a gente tem máscaras especiais, porque quando a gente está lidando com alguma substância química, a gente precisa de uma proteção maior. E pronto, o que mais vocês encontram por aí? Canetas para fazer marcação, tesoura e um gravador de voz, que é imprescindível quando eu preciso ter uma celeridade na descrição dos meus vestígios, ou porque são muitos, ou porque está chovendo, eu posso perdê-los e eu anotar, pode ser que demore muito. Então a gente utiliza muito o gravador de voz também. Desde criança eu sonhava que eu queria trabalhar investigando crimes. E sempre fiz leituras do tipo, assistia filmes sempre que envolvessem crimes, e foi através de um desses filmes que eu assisti, que era um filme até que tinha um Brad Pitt, e eu costumo dizer que não foi o Brad Pitt quem me chamou a atenção no filme, mas foi a temática que trazia a perícia, e eu me encantei. E eu fui buscar o que eu podia fazer para me tornar um perito criminal. E aí eu vi que diversas formações de nível superior podiam me dar essa oportunidade. E farmácia era uma delas. Como meu pai e minha mãe são farmacêuticos, então eu fiz essa profissão que eu vou seguir. E me formei em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba. E estudando farmácia, me encantei pela genética. Fiquei apaixonada. E na genética, numa das aulas, eu ouvi sobre a genética forense, que é a genética aplicada ao estudo e à elucidação de crimes. E eu assisti e eu li sobre um caso de um rapaz nos Estados Unidos que estava preso há mais de 20 anos e que tinha acabado de ser libertado porque foi provada a inocência dele através de uma prova de DNA, que o livrou daquela acusação depois de 20 anos, veja bem. Aquilo me encantou. E eu descobri que o mais legal na profissão de perito criminal não era colocar um culpado atrás das grades, mas era libertar um inocente que estivesse naquela posição. E eu disse, é isso que eu quero fazer. Toda mulher pode ser perita, basta ter um curso de nível superior, esse é o primeiro requisito, que é o nosso Código de Processo Penal, até que fala. E, de acordo com o edital que foi publicado para aquele certame, ver se a sua formação de nível superior se encaixa no que está sendo pedido, tá? Mas mulheres são muito bem-vindas, mulheres, homens, a gente tem que crescer a área da perícia criminal porque é de extrema importância na investigação criminal e quanto mais gente a gente tiver, seja homem, seja mulher, melhor. E quanto mais a sociedade puder conhecer nosso trabalho, maravilha. E a gente precisa da ajuda da população até para desenvolver o nosso trabalho. E isso eu falo muito no quesito de isolamento e preservação de cena de crime, que hoje é um dos nossos principais probleminhas que a gente tem, sabe? Talvez se a sociedade entender um pouco mais do nosso trabalho e da importância dele e como ele se dá, a gente vai conseguir isso aí. E olha, para ser mulher trabalhando em cena de crime ou na perícia, não precisa perder a vaidade não, viu? A gente continua, por exemplo, a minha pastinha de trabalho é rosa. Onde eu chego as pessoas já sabem. E não tem problema nenhum quanto a isso. Nem
perdeu a vaidade nem a vontade de crescer, né, Amanda? A Amanda é especialista em genética e em biologia molecular pela UPE, tem mestrado em tecnologia farmacêutica pela UFPB, também estudou direito porque ela quis ampliar um pouco mais dos conhecimentos na área criminal. E segundo a Amanda, o próximo passo é fazer doutorado em ciências criminais. Ela não para. Além de dar aula em 2 pós-graduações, uma aqui, outra em Rondônia, viaja o Brasil ministrando palestras, né? E cursos sobre perícia criminal. Ó, você faz o seguinte, nos representa bem demais. Sucesso, Amandinha, Deus te abençoe, você é uma querida. Já esteve aqui tantas vezes comandando Mulher Demais e hoje está seguindo um outro rumo e super feliz, que é a melhor coisa da vida, né? A gente descobrir e conseguir atuar onde aquilo que pulsa no nosso coração. Meu coração pulsa todo dia para estar aqui com vocês, mesmo que a gente acorde de madrugada, aquela coisa toda. Para outra pessoa pulsa por outra situação e assim segue a vida. Quando a gente faz o que a gente quer, é sucesso garantido. Nem precisa ser reconhecimento do mundo inteiro, do Brasil inteiro, mas é sucesso dentro de você. E você é feliz no dia a dia, né? Isso faz toda a diferença.